A parede dimensional está quebrada. Livros secretos, equipamentos mágicos e feras espirituais surgiram e o mundo entrou em uma era de hegemonia. Quero me esconder, mas uma garota de outro mundo bate à minha porta para pegar meu... Recentemente, um jogo chamado Apocalipse virou febre na internet, deixando muitos amantes de jogos viciados. No entanto, algo intrigante envolve esse jogo. O desenvolvedor ainda é desconhecido e parece ter surgido do nada. Um rapaz, enquanto tomava um refrigerante, comentou que, mesmo que esse jogo tenha sido feito por um fantasma, ele não pretende jogá-lo de jeito nenhum, pelo menos não nesta vida. Ele aparece sentado em seu sofá, se levanta dando um arrotão, joga a lata vazia fora, vai se deitar na cama e tira um cochilo. Um tempo depois, ele escuta uma voz dizendo: "Senhor, finalmente encontrei você." Ainda sonolento, ele vê uma garota em sua frente, que pede para que ele cuide do resto. O rapaz se pergunta se aquilo seria um sonho, até que uma planta carnívora se aproxima de um pequeno broto de bambu e dá uma mordida nele, fazendo com que nosso protagonista se contorça. Ao levantar as mãos, ele acaba segurando algo e se pergunta no que agarrou. Ele continua vendo a garota em sua frente, e ela diz que aquilo é muito satisfatório. O rapaz então grita desesperado, empurra a garota e, gaguejando, pergunta quem ela é. Ela responde que é uma pena, pois estava tão perto, e se apresenta como Rain Junkie, do grupo da Fortuna Passageira. Ela se desculpa por ter tocado em seu corpo e explica que era uma situação extremamente urgente. O protagonista se pergunta o que seria essa fortuna passageira e percebe que a garota está olhando para fora da janela. Ele se vira para olhar e, de repente, uma fera salta para dentro da janela. Uma rajada de fogo acerta a fera e a lança para longe. O rapaz olha para onde a fera veio e se assusta ao ver sua parede toda arrebentada. A garota havia lançado o ataque, dizendo que ninguém pode prejudicar seu mestre. Os dois ficam olhando para a rua pelo enorme buraco na parede, e outras feras aparecem no local. Rain Junkie salta por cima do rapaz e, antes de chegar ao chão, pede para que ele espere um pouco. Depois que ela lidar com as feras, voltará para que possam se divertir juntos. Ele fica olhando para a batalha e a ficha começa a cair, entrando em desespero ao se perguntar o que diabos está acontecendo ali. Ele então escuta uma voz saindo da sua TV, que dizia não esperar que o jogo fosse tão poderoso a ponto de romper a barreira dimensional. Um rosto aparece e diz que coisas mais interessantes irão acontecer, perguntando ao jovem se ele está pronto. O rapaz, sem expressão, se levanta, pega uma cadeira e ameaça bater na TV, perguntando quem é. A voz na TV responde que não é qualquer um, mas sim o criador do jogo Apocalipse, e que em breve se tornará o governante do mundo real. Ainda segurando a cadeira, o rapaz pergunta se ele então seria o desenvolvedor desse jogo misterioso. A voz responde que ser chamado de desenvolvedor é muito mesquinho e se apresenta como Wangxiang, o sistema mais poderoso de todos os tempos. Ele explica que aquele jogo foi apenas um treino, pois usou apenas 10% de seu poder. Caso contrário, os humanos já estariam todos viciados. O rapaz aponta para fora e pergunta o que está acontecendo lá fora e se aquilo também é obra dele. Wangxiang responde que jogar apenas pelo celular é muito chato e não mostra seu brilhantismo. Ele continua dizendo que, após algumas atualizações, conseguiu integrar o jogo com o mundo real. Aquela mulher e os lobisomens vieram por um buraco de minhoca, rompendo as dimensões apenas para encontrá-lo. Irritado, o rapaz pergunta por que ele, se nunca nem jogou o jogo. Wangxiang diz que, ao construir o mundo do jogo, precisava de um soberano universal. O rapaz diz que entendeu e pergunta o que isso significa. Wangxiang explica que procurou uma foto aleatoriamente na internet e encontrou a dele, e agora todos os personagens do jogo acreditam que ele é o Salvador e vieram em busca de sua ajuda. Como apenas os personagens podem vir e ele não pode ir, Rain Junkie usou um método, diferenciado, para capturar a essência dele. Com isso, recuperando seu sangue, dando à luz descendentes do Salvador e virando a maré do jogo. O rapaz pergunta se mais garotas virão atrás dele e quando elas virão. A IA responde que a qualquer momento. O garoto começa a se alongar e se aquecer, e Wangxiang pergunta o que ele está fazendo. O rapaz responde que está se preparando para a próxima batalha. Wangxiang diz ao rapaz que ele está pensando demais,
pois as garotas só querem sua essência. Afinal, a prole de um salvador está morta. Então não importa quem o faça primeiro. O resultado será que sua cabeça de cima será cortada ou a de baixo. Ao ouvir isso, o rapaz fica em choque. Começa a arrumar uma mochila com suas coisas. E a IA pergunta onde ele está indo. O rapaz responde que irá fugir enquanto eles brigam lá fora. Wang Xiang diz que já é muito tarde e pede para que o rapaz olhe para fora. Ele então para e olha para trás, e vê diversos buracos de minhoca aparecendo no céu da cidade. Enquanto isso, no meio da cidade, várias pessoas observavam os portais no céu. Algumas, assustadas, se perguntavam o que aquilo poderia ser. Olhando pela sua janela, o rapaz também se perguntava o que seriam aqueles pilares de luz. A IA responde que, ao romper a barreira dimensional, diversos itens, personagens e equipamentos do jogo chegaram a este mundo. Ele então diz que, de agora em diante, nada de jogar apenas no celular, pois agora o jogo é a própria vida. O rapaz se vira para Wang Xiang, chamando-o de sistema louco. Ele pensa que, se todos estão atrás dele, não adianta correr. Nesse momento, algo chama sua atenção. Uma das feras está quase atacando Ren Junqi, que está sentada no chão. O rapaz então pede à IA por equipamentos, argumentando que, se ele é o salvador, não deveria morrer para algumas feras de nível baixo. Wang Xiang responde que, é claro, mas existe uma regra. Você me agrada e ganha pontos. E esses pontos podem ser trocados por uma chance de sacar cartões que podem ser usados para adquirir habilidades, equipamentos, elixires ou feras espirituais. O rapaz pergunta o que ele quer dizer com isso, e o sistema responde que o fato de ele ter sido montado por Ren agora há pouco foi fantástico. Por isso, ele irá dar 30 pontos ao rapaz. Ao receber os 30 pontos, ele pode escolher entre o cartão vermelho de habilidades, o azul de equipamentos e o amarelo de elixires. O rapaz escolhe o cartão de habilidades, e a habilidade que ele ganha se chama Punho Explosivo. Uma pulseira aparece em seu braço, e o sistema explica que essa pulseira é um equipamento para inserir o cartão de habilidade, habilitá-lo e usá-lo. O rapaz pensa que o inimigo tem atributo de terra, enquanto ele recebeu um de fogo, mas, de qualquer forma, não tem muita escolha naquele momento. Ele então ativa sua habilidade, e seu corpo é tomado por chamas. Nas ruas, a fera lança um ataque contra Ren Junqi, jogando-a longe e rasgando um pouco de suas roupas. A fera se prepara para atacá-la novamente. Sentada no chão, Ren começa a se desculpar com seu pai em pensamentos, por não ter conseguido completar sua missão de trazer a essência da linhagem nobre. Quando estava prestes a ser acertada, o protagonista aparece saltando do prédio e indo em direção ao lobisomem. Ele consegue acertar um soco poderoso na fera à sua frente, fazendo com que o monstro se afunde no chão. O rapaz chega ao chão enquanto a garota o observa. Vendo aquela cena, ela se apaixona, pois seu salvador a protegeu. Outros monstros lobisomens surgem, vindo em direção a eles. A garota grita, avisando-o para olhar para trás. Canalizando seu soco, o rapaz diz que não tem tempo a perder com esses fracotes e então lança um ataque poderoso, eliminando todos os que avançaram de uma vez só. Ele vai em direção a uma das feras restantes, que também se prepara para contra-atacar. O rapaz corre em direção à fera e acerta um soco na barriga do lobisomem, que chega a cuspir fogo antes de cair ao chão. Com sua barra de HP chegando a 0, ele começa a desaparecer. Uma aba do sistema aparece em frente ao rapaz, que ganha 50 de XP. Olhando para a janela que se abriu, seu status fica à mostra, e assim descobrimos o nome de nosso querido protagonista, Hao Han, juntamente com todos os seus atributos e status. Han, nesse momento, se pergunta se aquele seria seu painel de atributos. Um tempo depois, voltando para seu apartamento, Wang Xiang pergunta se aquilo não foi emocionante. Enquanto Han, desesperado, tentava fechar sua parede, Wang Xiang insiste, perguntando se seu jogo não é incrível. Han se vira e responde que irá dizer mais uma vez que não gosta de jogar. Ren aparece sentada no chão e pergunta se eles poderiam terminar o que estavam fazendo agora. O protagonista então se lembra do alerta que Wang Xiang deu sobre uma de suas cabeças ser cortada ao término da extração da essência. Ele joga o martelo longe e diz que não tem pressa, que no momento está com fome e vai sair para comprar algo.
Ele abre a porta e pede para que a garota espere por ele, mas alguém estava do lado de fora. A pessoa o empurra para dentro do quarto e pede para que ele não se mova. Ao cair no chão, alguém o segura com o pé. Uma mulher aparece, mostrando um crachá, e diz: Departamento de Operação Especial em Missão. Ela pede para que Han coopere, explicando que suspeitam que um intruso anormal esteja escondido na casa do protagonista. Essa é a agente especial Lin Fei. O protagonista, nervoso, não consegue falar direito. Lin Fei ordena que seus subordinados procurem dentro do apartamento. Vasculhando todos os cantos da casa, a agente Lin Fei grita para que todos revistem tudo e não deixem nada passar. O protagonista, confuso, se pergunta onde Ren Junk foi. Se ela for encontrada, ele estará em apuros. Nervoso, ele tenta explicar que é um bom cidadão, sem antecedentes e com bom comportamento, mas algo chama a atenção dela, e ela se abaixa para ver. Nesse momento, Wang Shang aparece no rádio da agente, o que faz com que Han, desesperado, acerte um tapa, gritando para que ele cale a boca. A agente fica muito irritada e, percebendo o que tinha acabado de fazer, o protagonista fica nervoso e começa a pedir desculpas. A agente Lin Fei se vira e ordena que levem esse pervertido para a central, pois ela mesma irá interrogá-lo pessoalmente. Algum tempo depois, eles estão a caminho da central. Com uma das mãos algemadas, Han tenta se explicar, dizendo que é inocente, mas a agente Lin Fei manda que ele se cale. De repente, uma enorme explosão acontece ao lado do carro. Uma espécie de Dr. Octopus está saindo de um banco carregando algumas maletas. Um pouco mais à frente, um estranho Homem-Aranha armado e outros personagens ligeiramente duvidosos aparecem. Olhando para aquilo, o protagonista percebe que tudo virou um caos. Nesse momento, a agente Lin Fei liga para a central, reportando o incidente. A pessoa no rádio responde que a tarefa dela é investigar a cena principal e pede para que ela não se distraia, pois irão mandar o Esquadrão 2 para prender os indivíduos anormais e recuperar os objetos invasores desconhecidos. A agente ironiza, dizendo que esses indivíduos deveriam ser alvos de armas pesadas. Ela joga o rádio para longe, mas o correspondente avisa que essa ordem veio do diretor. Um tempo depois, eles chegam à sede do Departamento de Operações Especiais. Eles colocam o protagonista sentado em uma cadeira e pedem que ele fique ali. Han tenta perguntar por quanto tempo terá que esperar, mas os homens o ignoram. Nesse momento, Han pensa que será eliminado e que deveria contar tudo, já que também é uma vítima. Wang Xiang aparece na tela da câmera de segurança no canto da sala, chamando Han de idiota, dizendo que ele tem o poder de derrubar todos ali, mas deixou-se ser levado, e completa dizendo que está muito decepcionado. Han se levanta revoltado, e xingando Wang Xiang, diz que, se ele não tivesse usado sua foto indiscriminadamente, não estaria sendo caçado em 2 mundos. A agente Lin Fei chega na sala ao lado e pergunta ao guarda como o protagonista está se comportando. O guarda, chocado, gagueja ao dizer que Han está fazendo caretas para a câmera, o que deixa a agente completamente furiosa. Ela então sai da sala, dizendo que irá interrogá-lo pessoalmente. Enquanto se dirige à sala onde o protagonista está, ao colocar a mão na maçaneta, ela ouve uma voz perguntando quem a chateou. O homem desengonçado que aparece pergunta se ela está livre naquela noite e se estaria interessada em fazer um lanche noturno. Esse é o agente especial, líder do 2º Esquadrão, Tang Xiao. A agente Lin Fei responde que não está interessada. O homem segura a mão dela e pede para que ela não o rejeite assim. Ele se aproxima e diz que todos sabem que ele gosta dela, mas ela o rejeita o tempo inteiro, o que faz com que ele perca a cabeça. Então, ele pede por uma chance e promete que a noite será inesquecível. Tomada por uma aura mortal, a agente Lin Fei diz que conhece esse tipo de homem e que ela não é como aquelas idiotas que ele engravidou. Ela ameaça que, da próxima vez que ele vier com esse papinho, ela vai acabar com ele. A agente entra na sala e bate a porta, deixando o homem falando sozinho. Nesse momento, algumas garotas começam a comentar que ele só quer usar Lin Fei para se aproximar do diretor e subir de cargo. Irritado, ele continua ouvindo que ele só está atrás dela porque o pai dela se tornou diretor. Ele se vira completamente transtornado e diz: "Malditas fofocas." Enquanto isso, dentro da sala, a agente pergunta o que Han viu naquela noite,
pois a primeira onda de intrusão ocorreu na casa dele. Sem jeito, ele responde que não sabe do que ela está falando. Ela se levanta e bate na mesa, dizendo que ele ainda está fingindo. Sua parede foi quebrada por fora. O que exatamente a invadiu? E por que eles estavam procurando por você? O protagonista começa a gaguejar para responder. Nesse momento, uma risada maléfica é ouvida nas escadas. O agente Tang Xiao aparece ajeitando suas roupas e dizendo que essa coisa é realmente útil. Olhando para seu pulso, com uma pulseira de jogo, ele diz que, com aquilo, não precisa agradar a ninguém e que irá fazer Lin Fei pagar por humilhá-lo. Ele então começa a descer as escadas gargalhando. Um tempo depois, em outro local do prédio, alguém está conversando sobre a solicitação de verificação da quantidade de provas que o diretor fez. Um dos oficiais entrega um relatório para o agente Tang Xiao e pergunta se eles vão precisar investigar a noite toda. O agente responde que não tem certeza e, lendo o que tinha em suas mãos, pergunta se os itens não identificados que eles acabaram de trazer foram catalogados. O oficial responde que sim, que eles estão nas prateleiras 19, 20 e 21. Então, o agente Tang Xiao golpeia o homem e agradece ao oficial pelo trabalho. O agente vai em direção aos itens e diz que todos aqueles itens são tesouros verdadeiros e que não vai deixá-los acumular poeira trancados naquele lugar. Ele então decide usá-los para conquistar o mundo. Algum tempo depois, alguns gritos são ouvidos das escadas. Uma oficial assustada aparece olhando para as escadas, até que outros oficiais que estavam por ali perguntam o que estava errado. Olhando para essa escada, eles se deparam com uma cena terrível. Alguns minutos depois, na sala da diretoria, o diretor Lin Wanshan bate na mesa com raiva ao saber sobre o ataque de Tang Xiao às suas colegas. Alguns agentes relataram que as imagens das câmeras de segurança flagraram tudo e que ele ainda não escapou e está à solta na agência. Nesse momento, outro oficial entra na sala, avisando que encontraram o agente Tang Xiao. Ele entrou na sala de evidências há 20 minutos e não saiu. Os homens se perguntam o que Tang Xiao está planejando fazer. Coberto de ódio, o diretor começa a se levantar e diz que, não importa o que ele esteja planejando, se ele ousou machucar seus colegas, deve ser punido severamente, e ele mesmo irá pessoalmente executar essa operação especial. Chegando em frente à sala de evidências, alguns homens estão parados com escudos táticos. Um dos homens fala com o diretor que já protegeram o andar de baixo. Então, o agente Tang Xiao não conseguirá escapar. O diretor então diz para não perder mais tempo e atacar de uma vez. A equipe se prepara para derrubar a porta, mas uma explosão acontece nesse momento. O agente Tang Xiao começa a sair da sala falando: "Uau, que grande mobilização! Vocês adoram mesmo fazer hora extra." Os oficiais disparam contra o agente, que ativa um dos itens que ele roubou, tornando seu corpo à prova de balas e muito resistente, coberto por uma armadura poderosa. Um dos agentes que estava perto do diretor diz que isso não é bom, pois o agente Tang Xiao usou um dos objetos invasores não identificados. O diretor então ordena que iniciem a tática antimetal, e os homens lançam granadas de nitrogênio em direção ao agente Tang Xiao, que sorri, perguntando se eles estavam tentando quebrar sua armadura. Mas ele ativa outro item, e chamas aparecem em suas mãos. Confiante, ele diz aos homens que hoje irá mostrar o que é o terror. O diretor grita, pedindo para que soem o alarme e para que todos evacuem. Ele avança rapidamente, mas o agente, sorrindo e preparando um golpe, diz que o diretor não vai conseguir resistir aos seus ataques. Mesmo assim, o diretor continua avançando, e os dois colidem, formando uma onda de choque ao redor deles. Mas o diretor acaba sendo arrastado para trás, e os agentes que estavam ali perto são acertados pelas chamas do poderoso ataque do agente Tang Xiao. Enquanto isso, na sala de interrogatório, a agente Lin Fei está tentando imobilizar nosso protagonista. Ela pede que ele fale o que realmente aconteceu no quarto dele naquela noite, mas o alarme dispara nesse momento, deixando a agente Lin Fei confusa sobre o que está acontecendo. Ela sai da sala e vê alguns homens correndo e pergunta o que está acontecendo. Os homens respondem que Tang Xiao sofreu uma mutação e gritam para que ela corra. Mas antes que ela possa fazer qualquer coisa, algo cai do teto.
É o agente Tang, chamando-a de querida e dizendo que eles se encontraram novamente. A agente Lin saca sua arma e aponta para ele, chamando-o de bastardo. O protagonista, que estava tentando se recompor na sala, é surpreendido com a cena do agente Tang entrando na sala com tudo, empurrando a agente Lin. Segurando a agente, o homem pergunta se ela vai conseguir escapar dele agora. A agente pede para que Han a ajude, mas nesse momento, ele estava tentando sair de fininho da sala. Ele diz que estava ali por coincidência e que não queria atrapalhar os dois. O agente Tang Xiao grita para que Han saia da sala, e nosso protagonista responde que tudo bem. Mas quando estava saindo, Wang Xiang aparece novamente e grita: "Sua escória é horrível, fica aí intimidando mulheres. Venha até mim se tiver coragem." O agente Tang escuta isso, achando que foi nosso protagonista que disse, e, irritado, pergunta se Han busca a morte. Nosso protagonista tenta explicar que não foi ele quem disse isso, e então aponta para a câmera, dizendo que foi ela. Super irritado, o agente Tang diz que dará uma última chance, e pede para que nosso protagonista saia imediatamente da sala. Mais uma vez, Wang Xiang aparece xingando o agente, o que faz com que ele se vire novamente para nosso protagonista, que já estava chorando, dizendo que não foi ele. Enfurecido, o homem não pensa duas vezes e vai em direção a Han, que rapidamente tenta escolher um dos cartões disponíveis, surpreendendo o agente com aquilo. Desesperado, Han coloca sua carta em sua pulseira e a ativa, rezando para que não seja algo inútil. Ele então consegue uma habilidade de fogo e desfere um golpe poderoso contra o agente Tang, que rapidamente ativa sua armadura e é apenas lançado para trás. Tossindo e olhando para onde estava nosso protagonista, o homem diz que foi descuidado. Vendo todo o estrago da sala, ele pensa que Han estava fingindo ser fraco, mas confiante ele diz que isso não importa e que o jogo se torna mais interessante. Ele então lança uma fera e diz para encontrá-los. Nesse momento, em algum lugar do prédio, nosso protagonista e a agente Lin Fei aparecem cansados. Ainda ofegante, o protagonista se sente aliviado por ter conseguido escapar. Então, Wang Xiang aparece no monitor do computador que estava ali, gritando que Han é o salvador escolhido. Como ele poderia ser tão covarde? A agente Lin Fei, vendo aquilo, fica muito confusa. Irritado, o protagonista pergunta a Wang Xiang se ele viu quantas habilidades aquele cara tinha em seu bracelete e diz que não iria conseguir derrotá-lo. Com um olhar sarcástico, a IA responde que Han é o escolhido e que não deve ter medo, pois isso é só questão de equipamento. Ela pede para que nosso protagonista a agradeça, pois assim ele terá o que quiser. A agente Lin tenta entender o que está acontecendo ali, mas nosso protagonista diz que é inocente e que tudo isso é culpa dele, apontando para Wang Xiang. Han explica o que a IA fez, e a agente diz que não é de admirar que aquele Tang Xiao tenha ficado tão forte de repente, pois ele deve ter aproveitado e reivindicado todos os itens que eles tinham reunido. Ela então se vira para sair da sala, e nosso protagonista pergunta para onde ela está indo. A agente Lin Fei diz que vai encontrar seu pai, pois ele é o único que pode bater de frente com o agente Tang. Wang Xiang pergunta nesse momento se ele seria essa pessoa meio queimada. A agente Lin olha para trás, surpresa, e no monitor aparece a foto de seu pai. Wang Xiang explica que ele lutou contra o agente Tang e ficou muito ferido. A agente entra em desespero ao ver seu pai. Han tenta acalmá-la, dizendo que ela não pode sair agora, pois é muito perigoso. Mas Wang Xiang fala para eles se apressarem, pois esse lobo de 3 cabeças já está se aproximando. A agente Lin Fei pede pela ajuda de nosso protagonista, dizendo que, se ele conseguir salvar seu pai, ela fará qualquer coisa que ele quiser. A IA diz que esse é o espírito da coisa e pede para que deixem nosso protagonista animado. A agente pergunta como fazer isso, enquanto Han diz ao sistema que ele é realmente um demônio. A garota então se vira e pergunta se é assim, mas, com muito tédio, Wang Xiang diz que isso é muito simples e que não sentiu nenhuma agitação emocional com isso. Ele diz diretamente que ela não sente nenhuma atração pelo nosso protagonista. A agente então empurra Han e, se posicionando, diz que dará tudo de si, pois ela é uma deusa no coração de muitas pessoas. E como não poderia fazer isso com nosso protagonista? E, ao falar nisso, ele fica completamente encantado ao ver essa cena. Um tempo se passa e a agente Lin pergunta se já podem parar. Wang Xiang diz que sim
e que está completamente satisfeito. O protagonista tenta se desculpar por aquilo, mas o painel do sistema aparece e ele recebe 200 pontos de troca e também sobe para o nível 3. Nesse nível, os jogadores têm mais chances de tirar itens avançados nos cartões. Enquanto nosso protagonista tentava escolher alguma coisa, algo chega batendo fortemente na porta. A agente Lin grita dizendo que eles foram descobertos. O protagonista então pega todos os cartões e diz que só crianças fazem escolhas e que ele vai ficar com todos. Ele então ativa os cartões, ganhando um dos componentes da armadura de nível S do Dragão Azul, as manoplas de punho do Dragão Azul. Ele também ganhou uma pílula que altera os atributos do jogador por 30 minutos e uma habilidade de nível C. O lobo de 3 cabeças finalmente consegue invadir a sala e já vai direto em direção à agente Lin Fei. Mas Han, com suas manoplas poderosas, salta sobre ela e acerta um golpe poderoso no lobo, o que faz com que o chão quebre sob eles. O agente Tang, que estava do lado de fora do prédio, escuta o barulho e, ao se virar, vê a onda de choque do golpe de nosso protagonista. Vendo aquilo, ele se pergunta se aquele garoto teria mais truques escondidos, e então corre para dentro do prédio para encontrar nosso protagonista. Voltando para a sala, Han derrotou o lobo de 3 cabeças em um só golpe. Ele e a agente olham para sua manopla, admirados com tanto poder. Wang Xiang explica que a armadura do Dragão Azul é um dos 4 conjuntos de equipamentos de nível S, e que ela tem 5 componentes. Quando completamente montada, pode competir até com equipamentos divinos de nível SSS. O protagonista, muito satisfeito, agradece pela orientação da IA, que responde que irá ajustar os parâmetros para que nosso protagonista tenha mais chances de consegui-la. Han pega na mão da agente Lin e a chama para salvar seu pai. Nesse momento, ele pensa que bajulação sempre funciona e que descobriu como manipular o sistema. Mas, antes que ele pudesse sair da sala, algo vem em sua direção. Ele ativa rapidamente sua manopla para se defender e pergunta se o sistema não percebeu a chegada disso. Irritado, o sistema diz que foi porque nosso protagonista não parava de falar com ele. O agente Tang, que estava no corredor, diz que Han parecia ter algumas coisas legais e o chama para se juntar a ele e conquistar o mundo. O protagonista responde que não está interessado, que só quer correr para casa dormir e pede para que o agente saia do caminho. Mas Tang Xiao diz que Han não sabe o que é bom para ele mesmo e que irá mandá-lo embora, lançando mais ataques em direção ao nosso protagonista. Han grita para que a agente Lin vá salvar seu pai enquanto ele segura o agente Tang ali. Ele se defende dos ataques, destruindo todos com sua manopla. Mas no mesmo instante, o agente Tang já estava em sua frente como num piscar de olhos. O agente diz que, quando se trata de experiência em combate, nosso protagonista é muito inferior a ele, e então golpeia Han, que consegue até se defender com as manoplas, mas pensa que isso não é nada bom. Ele começa a congelar as manoplas de nosso protagonista, mas percebe que algo está errado. Todo o gelo desaparece e algo começa a envolver sua mão. Então, um golpe poderoso o lança para cima e uma silhueta de dragão se forma por trás de nosso protagonista. O agente grita nesse momento, e mais uma explosão é vista do lado de fora do prédio. Han olha para fora, confuso com o que tinha acontecido. Wang Xiang diz para nosso protagonista não se preocupar, pois a armadura do Dragão Azul converte 10 vezes mais o bloqueio em contra-ataque. Como ele disse, o protagonista conseguiria um bom equipamento e não seria derrotado por um fraco. Mais uma vez, Han agradece fortemente a ajuda de Wang Xiang, mas de repente uma mão o segura pelo ombro, e um homem aparece furioso atrás de Han. Nesse momento, a agente Lin chega ao local onde seu pai estava, mas ela encontra apenas algumas enfermeiras cuidando de alguns feridos. Uma delas diz que, após acordar, o diretor foi atrás de Tang Xiao, o que deixa a agente Lin surpresa. Enquanto isso, um golpe é desferido em direção ao nosso protagonista, que consegue desviar no último segundo. A força do soco é tão poderosa que faz com que a parede atrás de Han seja destruída. Ele se pergunta se aquele homem seria o pai de Lin Fei, e ao olhar para trás, se surpreende com o estrago que ele fez na parede. O homem, cego de ódio, esbraveja para que Tang Xiao morra, mas nosso protagonista sai correndo e pede para que o diretor abra os olhos e veja que pegou a pessoa errada. A agente Lin Fei, que chegou naquele instante,
pede para que seu pai pare de lutar, pois aquele não é Tang Xiao. O diretor então percebe a presença de sua filha e volta a si. Enquanto isso, lá fora, o prédio aparece todo destruído, e algumas pessoas estão sendo socorridas pelas ambulâncias. De volta à sala do diretor, ele está sendo cuidado pelas enfermeiras enquanto escuta o número de vítimas e perdas que aquele incidente causou. O protagonista pergunta ao outro agente onde está Tang Xiao, e ele responde que já procuraram por toda parte, mas não acharam vestígios de Tang Xiao. Sendo assim, ele deve ter escapado em meio ao caos. Irritado, o diretor diz que irá puni-lo em toda a extensão da lei. Ele se vira e pergunta, com base no que Han disse, se essa atividade incomum tem relação com o jogo pós-apocalíptico, e então pede para que nosso protagonista chame o sistema. Apontando para a tela, Han diz que tentou, mas não acha que o sistema irá cooperar. A agente Lin diz que isso é verdade e que o sistema não é do tipo que aceita ordens. Pensativo, o diretor analisa a situação em que Tang Xiao pegou apenas alguns itens e já causou tudo isso, e eles ainda não sabem quantos outros itens existem na sociedade. Isso é absolutamente um enorme problema oculto. O diretor então pede para que reúnam um exército com resposta rápida para agir a qualquer momento e coloca a agente Lin como líder dessa operação. Ela irá encontrar forças altamente capazes em todo o mundo e também vai treiná-los para se adaptar ao modo de combate o mais rápido possível. Ele também nomeou nosso protagonista como conselheiro especial, que passará por treinamento de combate e ajudará Lin Fei conforme a necessidade. Sem graça, o protagonista tenta explicar que é apenas um mero funcionário corporativo e que precisa voltar ao trabalho amanhã, pedindo para que não o envolvam nisso. Olhando para a cadeira vazia do diretor, ele se pergunta para onde o homem foi. Então, o diretor aparece com uma aura sinistra por trás de nosso protagonista e, com um olhar amedrontador, diz: "Minha torre de escritórios está prestes a cair graças àquele seu soco. E, além disso, aquela coisa que você fez com minha preciosa filha. Você não acha que deveria pagar por isso?" Alguns minutos depois, voltando para o apartamento do protagonista, ele e a agente Lin Fei estão subindo as escadas. O protagonista está dizendo que apenas ofereceu ajuda, e agora o diretor vira tudo de cabeça para baixo com esse negócio de pagar. A agente Lin pergunta se ele então não quer ter nada a ver com ela, já que até deixou ele ver aquilo, e agora ele simplesmente não quer ajudá-la. O protagonista, surpreso, se pergunta se essa ainda é aquela policial que nenhum homem consegue igualar. Ao abrir a porta, ele se pergunta por que ela está agindo assim, tão vulnerável. O protagonista entra na casa, e Lin Fei pede para que ele não perca mais tempo e arrume logo as coisas dele para ir com ela, pois Tang Xiao tentará se vingar, e o Departamento de Serviços Especiais preparou uma casa segura para ele. Nosso protagonista apenas concorda, mas vê algo à sua frente que o deixa chocado. Ren Jun, que estava na sua frente, perguntando se ele está livre agora e se está cansado, dizendo que ela irá ajudá-lo com isso. Chocado, o protagonista pergunta como ela ainda estava ali. Confusa, a agente Lin pergunta o que está acontecendo. Então, um grito é ouvido do lado de fora do prédio. A agente diz que nosso protagonista realmente tem outra mulher. Han tenta se explicar, dizendo que não tem, e Ren diz que ela já é dele. Mais uma vez, ele insiste, dizendo que não. Um tempo depois, em frente a uma linda casa, a agente Lin explica que essa é a casa segura que o serviço especial preparou para Han, e que de agora em diante ele ficaria ali. Ao entrar na casa, ele fica encantado com tanta beleza. A agente diz que o quarto dela fica ao lado do dele e que se ele precisar de algo, é só avisar. Ela se vira para Ren e diz que o seu quarto fica na garagem, deixando Ren brava com isso. Han cochicha para a agente, alertando-a para não provocar Ren, pois foi ela quem queimou a parede do seu prédio há pouco tempo. Ele diz que está feliz por tê-la por perto, pois ela possui algumas habilidades especiais. Lin sai andando e diz que eles podem fazer o que quiserem, pois ela irá descansar. Ren, animada, abraça nosso protagonista e o chama para o quarto dele, para que possam descansar. Tentando fugir, o protagonista diz que é melhor cada um descansar em seus respectivos quartos, pois ele está cansado demais para mais trabalhos físicos agora. Ren começa a chorar nesse momento e pergunta se ele não gosta mais dela. Sem graça, Han começa a se explicar, dizendo que não é isso, que só está cansado,
e promete que, quando estiver bem descansado, irá satisfazer as vontades dela. Ele então entra em seu quarto e escuta ela dizer que ele não precisa descansar muito, pois ela vai estar esperando por ele. Nesse momento, o sistema aparece dizendo que, se os três ficarem juntos, ele irá dar mais pontos por isso. O protagonista, irritado, se vira e pergunta por que Wang Xiang continua insistindo para que ele faça coisas assim, e diz que finalmente entendeu o porquê. Ele se aproxima do sistema e diz que é porque Wang Xiang não pode fazer isso por si mesmo. Assim, nosso protagonista descobriu a maior fraqueza do sistema. Wang Xiang começa a falar que, quando pensou em criar o jogo Apocalipse, não haveria nenhuma diferença em relação ao mundo real, mas ele percebeu que faltava naquele mundo a alegria mais importante, a de afogar o ganso. Mesmo com toda a sua sabedoria, ele não conseguia reproduzir essa sensação. Depois de muitas falhas, ele finalmente entendeu a chave do problema. É porque ele mesmo nunca fez isso e não sabe como é. Wang Xiang completa dizendo que é como aquelas pessoas que gostam de ler revistas em quadrinhos desse estilo, mas que, sem experiência nessa área, são incapazes de sentir o sentimento real. Então, ele observa nosso protagonista para poder obter dados. Han diz que existem muitos recursos online sobre isso e questiona por que Wang Xiang veio procurá-lo, sugerindo que ele visite alguns desses sites. Se você não conhece, posso te passar. Wang Xiang recusa e diz que é diferente, pois Ren Junqi e os outros são NPCs que ele desenvolveu, e assim ele consegue sentir tudo durante o ato, o que permite aperfeiçoar continuamente os dados. Por isso, ele tem que treinar todos, e quanto mais variedade, melhor. Han diz que apenas Ren é o suficiente e pede para que Wang Xiang feche os portais de descida, pois os equipamentos do jogo causaram um caos no mundo. Wang Xiang diz que quanto mais garotas, melhor, então não seria bom desligar os portais de descida agora. O protagonista questiona o sistema, perguntando se ele realmente não consegue fechar os portais. Wang Xiang solta uma gargalhada, nervoso, e vai até um relógio, dizendo que é um deus e que pode fazer de tudo. Han pergunta se ele não vai admitir a verdade, e então diz que irá desligar a energia, de modo que o sistema nunca mais conseguirá encontrá-lo. Desesperado, Wang Xiang pede para esperar 1 minuto e começa a explicar que, em sua busca, acabou estragando o código subjacente do outro mundo, quebrando a barreira dimensional, o que fez com que os dois mundos se conectassem. Por isso, ele não consegue fechar os portais e nem sabe quando isso irá acabar. Irritado, nosso protagonista ordena que Wang Xiang conserte os dois mundos de qualquer jeito. A IA responde que, se ele conseguir coletar todos os dados para completar o jogo, poderá consertar as coisas. O protagonista se joga na cama e Wang Xiang fala para ele descansar mesmo, pois amanhã tem mais. Com os olhos fechados, o protagonista só pensa que o dia de hoje foi muito caótico. No dia seguinte, nosso protagonista acorda. Ele senta na cama e comenta que estava tão cansado que nem lembra como dormiu ontem. Ele se assusta ao procurar suas roupas e, ao olhar para o lado, vê Ren lá, dando bom dia. Gaguejando, o protagonista pergunta como ela entrou ali se ele havia trancado a porta. Confusa, ela responde que apenas empurrou um pouco e entrou. Ele olha para a porta e vê que ela está completamente destruída. Então, para e pensa por um momento, se perguntando se sua essência foi coletada. Ren fala para ele não se preocupar, pois ela não fez nada além de ajudá-lo com as roupas. Ela se aproxima e diz que é muito importante descansar para garantir a qualidade do produto. O protagonista ri de nervoso. Ela se levanta, coloca uma blusa e diz que irá fazer algo para ele comer. Vendo Ren sair do quarto, o protagonista se sente aliviado, pois ela não fez nada. Caso contrário, ele estaria em apuros. Ele decide que, futuramente, terá que tomar medidas de segurança mais rigorosas, mas ao olhar para baixo, se pergunta o que seria aquilo que estava ali. Então, ele tira uma espécie de anel duvidoso. Alguns minutos depois, o protagonista está descendo as escadas, ligando para uma empresa de segurança e pedindo uma encomenda de 10 cadeados, os mais resistentes possíveis. Mas, ao chegar na cozinha, nosso protagonista se depara com Ren tentando cozinhar um tigre e pedindo para que ele espere um pouco para que ela reabasteça sua energia. Han pede para ela devolver o tigre ao zoológico o mais rápido possível
e carregando-o nas costas, ela concorda. Aliviado, o protagonista pensa que o processo de pensamento dessa garota é bem único. Mas, antes que ele pudesse fechar a porta, alguém coloca a mão para impedir. O protagonista olha para fora, achando que era Ren, mas se depara com uma linda mulher de olhos violeta, procurando por ele. Sem reação, o protagonista pergunta quem seria ela. A garota puxa uma de suas espadas e diz ser a princesa do Império do Vento do Norte, Jiulu. Ela pede para que ele não fique nervoso, pois não irá fazer nenhum mal a ele. Ela só quer algo emprestado dele. O protagonista entra em pânico ao ouvir isso. A princesa começa a explicar que naquele vasto continente, o Império do Vento do Norte é a nação mais forte, com um vasto território e forças armadas poderosas. Todos sob o céu são súditos dela. No entanto, há meio ano, demônios atacaram e a próspera capital foi totalmente queimada, e as forças de elite do reino foram completamente exterminadas. Ela carrega uma grande mágoa e busca vingança, procurando uma maneira de derrotar os demônios. O único jeito é recuperar a espada que uma vez conquistou a terra e estabeleceu novamente o Império do Vento do Norte, o General Dragão do Reino. O protagonista, amarrado, ouve toda essa explicação. Ela continua dizendo que precisa recuperar a linhagem da família real, e nosso protagonista tem o que ela precisa, e ele deve dar a ela. O protagonista pergunta se, ao dar o que ela quer, ela poderia ir embora depois. Ela responde que os demônios também estão à procura dele, pois ele guarda o segredo para quebrar o selo final. E depois que ele entregar o que ela quer, ela mesma irá despachá-lo para o submundo. Ela então segura suas espadas e lança diversos ataques em direção ao protagonista, que está amarrado numa cadeira. A força do ataque faz com que as roupas dele se rasguem. A garota fica encantada com o tamanho do broto de bambu e diz que era esperado do General Dragão. O protagonista, ainda tentando se recompor, se assusta ao ver Jiulu vindo rapidamente em sua direção. Ela se aproxima e diz que estará sob os cuidados dele, e então cai sobre ele. Mas, nesse momento, a agente Lin Fei chega por trás da princesa, perguntando o que eles estão fazendo. Jiulu pergunta se essa seria a consorte legítima do Salvador, e então diz que é uma pena, pois ela já conseguiu o que queria. A agente Lin Fei começa a falar que Hao Han está envolvido em essas coisas enquanto o mundo está um caos. O protagonista então cai na real, pois se Jiulu apareceu, isso significa que mais uma onda de entrada surgiu. Han pergunta à agente Lin se eles conseguem fazer algo sobre isso agora. Ela diz que a agência já está tomando providências, mas que tem um grupo passando por alguns problemas e pediram para que ela leve Han para resgatá-los. Han concorda e diz para irem imediatamente. A princesa não quer que ele vá e insiste que ele irá entregar a ela o que ela deseja hoje. Sério, o protagonista diz que, se ele estiver disposto, ele pode dar a ela, mas se ele não estiver, ela pode passar o dia inteiro com ele que ela não irá conseguir o que quer. Ela diz que isso não é possível, pois os homens nos romances não aguentam mais do que meio tempo de incenso. O protagonista pergunta se os romances dela mencionam algo tão grande assim. Triste, ela diz que entende e se levanta, afirmando que irá esperar até que ele esteja disposto. O protagonista concorda e diz que dará uma chance a ela, com a condição de que ela fique para ajudá-lo. Ela concorda e pergunta o que tem que fazer. 20 minutos depois, a equipe que estava com problemas aparece. O rádio de um dos oficiais está caído ao chão e a central está tentando entrar em contato com eles, até que alguém pega o rádio e atende, dizendo que eles estão no estacionamento na rua Fengyang e que encontraram muitos terroristas, precisando de reforços imediatamente. O oficial confirma que irá mandar a agente Lin Fei para dar suporte ao local. A pessoa que atendeu o rádio foi o agente Tang, e ele estava acompanhado. Um carro aparece derrapando na estrada. Han e Lin Fei estão naquele carro, indo muito rápido. Uma equipe de suporte militar aparece, aguardando as ordens da capitã Lin. Lin Fei começa a dar ordens a eles pelo rádio e se esquece de dirigir o carro, deixando nosso protagonista desesperado com isso. Nesse momento, uma rajada de raios vem em direção a eles. Os soldados que estavam no carro atrás da capitã se perguntam o que é aquilo. Os raios atingem 3 dos carros de apoio, fazendo com que eles explodam rapidamente. Han e Lin Fei se perguntam o que acabou de acontecer.
No prédio à frente, alguns homens armados com armas de longo alcance estão mirando neles. A agente Lin tenta avisar seus homens sobre isso e pede para que eles se espalhem. Han pede para que Jin Liu entre em ação. Um dos atiradores começa a canalizar um tiro, mas de repente as pontas das armas são cortadas, deixando os atiradores confusos. Em seguida, todos eles são eliminados ao mesmo tempo. A princesa Jin Liu surge entre eles nesse momento. A agente Lin avisa aos seus homens que os atiradores foram eliminados e pede para que todos fiquem em alerta. O protagonista, nesse momento, se pergunta por que está ganhando experiência se não está fazendo nada. Wang Shang aparece no painel do carro e diz que, como Jin Liu é sua subordinada, ele ganha metade da experiência que ela recebe ao eliminar inimigos. O protagonista então pensa que pode ficar forte mandando essas garotas trabalharem para ele enquanto descansa. De repente, um som estridente aparece no local. Os dois olham para trás e se perguntam de onde vem aquele barulho. Algo surge do chão, lançando um dos carros para cima. Aquele monstro seria a cobra do mecanismo celestial de nível 4, deixando Han e a agente Lin assustados. A gigantesca fera começa a correr atrás do carro deles. O protagonista tenta usar sua técnica de gaiola contra o monstro, e um monte de terra começa a envolver a cobra gigante. Ele até pensa que isso funcionaria, mas o monstro consegue escapar da habilidade dele. Han decide que terá que enfrentar isso sozinho e que provavelmente é uma armadilha, então pede para que ela encontre uma chance para escapar. A agente Lin tenta impedi-lo e diz que irá lutar junto com ele. A princesa Jiu Liu aparece saltando e cai sobre o capô do carro. Ela diz que nosso protagonista ainda não é páreo para lutar contra aquele monstro. Ela se levanta, afirma que irá cuidar disso e pede para que eles avancem. Ela então salta em direção à grande cobra. O protagonista aproveita esse momento para comprar algum cartão. Ele pede ao sistema uma habilidade poderosa para poder derrotar a cobra. Ao virar a carta, ele não recebe nada. Wang Xiang diz que, como é um sorteio de probabilidade, o protagonista não pode ganhar algo bom toda hora. Nesse momento, uma flecha dourada acerta a lateral do carro e explode a porta onde a agente Lin estava. Com o impacto da explosão, Lin Fei acaba caindo sobre o protagonista. Ele pergunta o que foi aquilo, e ela responde que foram flechas explosivas. Eles então começam a passar sobre pequenos quebra-molas, o que faz o carro balançar violentamente para cima e para baixo. Desesperada, a agente Lin diz que a arma que ele carrega na cintura está cutucando ela, e nosso protagonista responde que desse jeito ela irá quebrar a arma dele. Continuamos no próximo episódio. Para mais vídeos como este, se inscreva no canal e não se esqueça de conferir nossas playlists para conhecer mais obras como esta. Até a próxima!